agradecer a presença de todos vocês. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa proposta de currículo mínimo interdisciplinar nas graduações da área da saúde, né? Nós estamos num momento muito interessante no Brasil. Para Cleiton, eu não estou vendo aqui a autorização para compartilhar a tela. Professor Luiz, está com atualização. É só clicar no quarto ícone na parte inferior. No quarto item, né? É isso, do lado da câmera. E clicar para Porque... compartilhar sua tela. Porque... pronto. Mas a gente está vendo a apresentação aqui, não está não? Só um minutinho. Já consigo compartilhar aqui. É porque ela estava em branco e cruzada, eu pensei que não tivesse autorizado. Ok. Pronto. Compartilhar. Acho que agora vocês devem estar vendo, né? Confirmam aí, por favor, que estão vendo? Sim, professor. Sim, tudo certo. Pode começar. Tudo certo. Então, pessoal, vamos lá. Por que é importante a gente discutir o ensino da saúde digital nas graduações das áreas da saúde? O Brasil está num momento de inflexão, um momento muito importante, porque com o programa Conect SUS nós realmente colocamos os pés na estrada da saúde digital, a ponto de isso hoje ser, inclusive, crítico para a própria defesa do SUS e da saúde e do país como um todo, também na saúde suplementar. Mas existem lacunas e algumas dessas lacunas elas não podem ser suprimidas, atendidas de forma integral por apenas um ministério, que é o Ministério da Saúde, né? E uma dessas lacunas que depende da nossa participação, enquanto professores e docentes e de outras áreas, que não só as áreas das academias, né, é exatamente essa de prover formação. E internacionalmente, o que se tem percebido é que essa formação para os profissionais de saúde deve começar já nas graduações da área da saúde. Deixar para que alguém descubra o que é saúde digital depois que termina uma faculdade, depois que termina a sua graduação e vai para uma residência ou cai no mercado de trabalho para diretamente trabalhar, diretamente utilizar essas ferramentas que estão sendo disponibilizadas, prontuário eletrônico e diversas outras, sem antes ter tido uma prévia formação para essa área, não só é contraindicado, como é inclusive perigoso, porque as pessoas não vão ter maturidade para entrar nessa formação, nessa utilização de forma ética, de forma crítica, para que isso possa crescer e possa se consolidar. Sem dúvida, se nós não fizermos isso, mais cedo ou mais tarde, alguns efeitos deletérios vão aparecer por conta da falta dessa formação. Então, hoje eu quero me dedicar a discutir com vocês e, evidentemente, traçar isso diante de um panorama de algumas coisas que estão acontecendo no país, para que a gente possa discutir os elementos assim principais do foco de como levar esse ensino da saúde digital, essa educação, mais do que o ensino da saúde digital, propondo inicialmente um currículo que seja interdisciplinar, mínimo, porque a saúde digital é algo muito complexo, a educação em saúde digital não é menos complexa, e a gente não vai poder ter a veleidade de querer fazer uma educação em saúde digital para as áreas, para as graduações da área da saúde, contemplando todos os tópicos, todos os itens, toda a grandiosa quantidade de conhecimento que existe. Mas a gente tem que pensar que tem um mínimo minimorum, se é que se pode falar assim, a ser ensinado, a ser exposto para os alunos que hoje estão entrando nas faculdades da área da saúde, que daqui a 5, 6 anos estarão saindo e entrando no mercado de trabalho, né? Muito bom. Se nós queremos falar em ensino na área da saúde digital, evidentemente que seria interessante pensar um pouco a respeito do conceito que a gente tem. Eminentemente, a saúde digital deve ser considerada como um fenômeno cultural. Se a gente não pensar no fenômeno cultural subjacente à saúde digital como um todo,
a gente perde a perspectiva de ficar pensando apenas pelo viés da tecnologia, e esse viés ele é incompleto, porque sem o restante da abordagem que se pode trazer, pensando também no lado humanístico do exercício profissional, entre outras coisas, na própria formação de letramentos das pessoas que vão exercer as suas funções na área da saúde utilizando essas ferramentas, nós estaremos, evidentemente, correndo o risco de cometer, sobre nova roupagem, erros que estão sendo diariamente sendo observados, e esses erros têm que ser retirados, porque senão os resultados que a saúde digital pode trazer, eles podem terminar não acontecendo, né? Na realidade, uma das primeiras críticas a fazer é o fato de que nos documentos seminais no Brasil, principalmente a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028, ainda se fala muito na necessidade de formar recursos humanos. Esse termo ele não é ruim, o problema é que ele é muito amplo. Eu costumo brincar e dizer que quando você fala em recursos humanos, até o homem do cafezinho, com o motorista do aplicativo, ele também é recursos humanos. Os documentos que têm tratado isso em publicações internacionais são mais incisivos e referem-se à necessidade de criar força de trabalho, identificando nessa força de trabalho 3 contingentes profissionais. E o contingente profissional inicial é o contingente profissional dos ligados à área de tecnologia. O segundo contingente é o chamado contingente clínico, isso eu aprendi com o professor Sabatini, contingente clínica de todos os trabalhadores da área da saúde. E o terceiro contingente é o contingente dos profissionais ligados às chamadas tecnologias de operação, planejamento estratégico, logística, governança, porque sem gestão, porque sem a participação dessas pessoas, as tecnologias digitais da informação e das comunicações, pura e simplesmente, não vão poder resolver muita coisa, ou talvez não resolvam quase nada. O que é que acontece no Brasil? Nós temos uma carência enorme de oportunidades de formação, e as poucas formações que existem, elas estão contemplando muito mais um determinado setor, que é o setor dos profissionais ligados à área de tecnologia, e os outros 2 contingentes, o contingente de profissionais clínicos e o contingente de profissionais ligados às tecnologias de operação ou tecnologias operacionais, ficam despreparados. Além disso, é preciso a gente entender que nós estamos diante de um fenômeno que vem se desenvolvendo aí há quase um século, e desse fenômeno cultural, tem havido uma constante tendência de cultivar um certo tribalismo, ou seja, as próprias denominações que foram sendo utilizadas para o que hoje tenta-se abrigar dentro de uma designação única que é a saúde digital, como computação médica, computação enfermagem, computação clínica, computação isso, computação aquilo. Nos anos 60 surge a palavra informática, informática médica, informática enfermagem, informática clínica, informática isso, informática aquilo outro, informática em veterinária. Esse excesso de denominações termina fazendo com que as pessoas se agrupem e passem a ter o seu viés como o mais importante, perdendo, portanto, a visão holística, a visão integral, a visão completa, pelo menos na tentativa, se é que é possível, um dia ter uma visão completa. Mas o fato é que esse tribalismo ele é prejudicial porque a gente percebe que essas visões elas ficam se degladiando ao invés de serem complementares. Finalmente, é dentro dessa perspectiva de a gente procurar integrar as visões que se vai propor um currículo mínimo, e não vou discutir aqui a profundidade com que cada item desse deve ser aplicada, porque isso é uma discussão posterior, né? Vejam, um conceito que eu gosto muito de utilizar é o conceito dado por esse cidadão, Paul Saunier, nesse livro, A Quarta Onda, quando ele diz que teve uma verdadeira epifania, ou seja, um momento assim de percepção iluminada, quando leu o livro do Eric Topol, A Destruição Criativa da Medicina, e lá o Eric Topol propunha a palavra, ou o termo, aliás, a designação saúde digital, que ele, Paul Saunier, propõe que seja encarada ou entendida como a convergência das revoluções digital e genômica com a saúde, os cuidados com a saúde, a sociedade,
a vida e a sociedade, né? Faltou aqui a vida. Esse diz que é convergência das revoluções digital e genômica com a saúde, os cuidados com a saúde, a vida e a sociedade. Desculpem, eu esqueci de colocar ali a vida, né? Bom, na realidade, ele fala que uma das vantagens de você ter uma denominação que abrigue, englobe todas as outras denominações, não é só porque você combate ou ajuda a combater o tribalismo, porque uma terminologia mais concisa, ela facilita a clareza da comunicação. Isso está muito bem explicado, muito bem defendido, num trabalho que foi publicado em 2010 por esses autores, quando eles, logo no terceiro parágrafo, falam, né, a respeito do tribalismo, ou seja, dos grupos que têm uma visão conjunta de um determinado elemento, de um determinado setor, de uma determinada política, ou de uma determinada área de conhecimento, que acham que aquela sua visão é a visão mais importante e tem que se impor a todas as outras visões. No mundo de hoje, se nós não tivermos convergência, se nós não prestarmos atenção que cada um de nós tem o mapa e não o território, usando aqui uma terminologia da psicologia neurolinguística, e que só nós podemos melhorar os nossos mapas individuais na medida em que nós compartilhamos os nossos mapas para irmos complementando a nossa visão do todo, e ela sempre será por natureza incompleta, né? Nós vamos continuar com uma outra roupagem para o mesmo tribalismo, porque nós saímos de uma diversidade de denominações, com um excesso de denominações que fortalece o tribalismo, para passarmos a ter uma única denominação, mas cada um entendendo o saúde digital dentro do seu próprio prisma, dentro da sua própria visão do que é saúde digital. Então não se trata, pessoal, simplesmente de mudar uma denominação que junte outras denominações. Não é só uma substituição de denominação, é uma substituição que implica uma mudança cultural. E essa mudança cultural tem a raiz fundamentada na necessidade do compartilhamento, na necessidade de nós convergirmos, na necessidade de nós cooperarmos. E esses três grupos da força de trabalho, nenhum deles é melhor que o outro. Alguns dias eu conversava com um colega da área de tecnologia da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e comentei isso com ele, e ele disse, Luiz Roberto, você tem razão, porque, rapaz, quando eu tenho alguma dúvida aqui a respeito de coisas ligadas à área de tecnologia, eu, com muita facilidade, sei a quem recorrer, com quem conversar, com quem tirar uma dúvida, com quem discutir, com quem esclarecer. Agora, quando eu tenho alguma dúvida que se relaciona à área da saúde, a alguma aplicação na área da saúde, eu preciso conversar com um profissional de saúde, eu fico inteiramente perdido. É exatamente esse gap, essa dificuldade de dialogicidade, de diálogo, de conversa, de compreensão, de entendimento mútuo entre as três categorias de grupos profissionais implicados na saúde digital, as pessoas da área de tecnologia, os profissionais da área da saúde, os profissionais das áreas ligadas às tecnologias operacionais, é exatamente isso que precisa desaparecer, essa zona cinzenta, porque aí fica alguém achando que informática em saúde é melhor do que a informática médica. Informática médica é melhor do que a informática em saúde. Não, mas porque tem que ser informática clínica, não. O próprio documento da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028, num determinado parágrafo, diz, além de falar que é preciso formar recursos humanos e não formar força de trabalho, num determinado parágrafo diz de uma forma muito clara que o núcleo central da saúde digital é a informática em saúde. Quer dizer, veja, não é progredir, no meu entender, e isso já deveria ter progredido para que a gente dissesse, rapaz, olha, a gente precisa ter uma visão unificada do que é a saúde digital, e não uma visão ainda repartida, cada um olhando para o termo saúde digital e dizendo, eu acho que saúde digital é isso, e o meu grupo acha isso, e isso é que é importante, porque aquilo daquilo lá não é mais importante. Enquanto estivermos nessa situação de perpetuarmos o tribalismo, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade de caminhar, né? Muito bom. Se quiserem depois esse trabalho, eu tenho e posso disponibilizar, não tenha dúvida, né? Hoje, o Brasil tem um movimento muito importante, né, que está ocorrendo, e a gente precisa estar bastante consciente disso para que a gente possa estar irmanado nesse esforço enorme que é o esforço que está sendo feito do Conect SUS.
É um trabalho portentoso, a equipe que trabalha nisso, ela merece todos os elogios, é um grupo muito consistente no DataSUS e na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, onde também está o DESE, e está lá o grupo, o Comitê Gestor de Inovação. Realmente é um trabalho fantástico esse, e a gente precisa ter todo o cuidado para que esse trabalho, mais cedo ou mais tarde, eu não acredito que ele seja invalidado, é que ele não venha a render todos os resultados que precisam ser extraídos desse trabalho, todo esse investimento de tempo, de dinheiro, de esforço, não venha render o necessário, não venha render o que se espera que possa render, porque houve uma falha na cadeia, e uma das falhas pode ser exatamente nessa construção da força de trabalho. E essa construção da força de trabalho, ela tem que ocorrer em várias escalas. E é, evidentemente, um trabalho que não pode ser feito apenas por um ministério. Não dá para o Ministério da Saúde tomar conta da formação de todas as áreas e, inclusive, não tem como o Ministério, por exemplo, tomar conta da formação dentro das residências médicas, porque no Brasil existe um grupo de residências financiadas pelo Ministério da Saúde, um grupo de residências financiadas pelo Ministério da Educação, e existe uma certa disputa, uma certa dificuldade de diálogo. A gente sabe que até hoje o diálogo, por exemplo, com a CAPES e com o CNPq não conseguiu progredir a ponto da gente também tirar uma das outras lacunas, a gente superar uma outra lacuna importante, que é a falta de reconhecimento da saúde digital como uma tecnociência que é multi, intra e transdisciplinar. Não é apenas inter, ela é inter e intra, porque dentro dos próprios grupos, às vezes, há muita divergência, há muita disputa, quando na realidade é interessante que haja divergência, mas haja divergência dentro da perspectiva, tá certo? Da comunicação não violenta, para que as pessoas possam se integrar, melhorarem os seus mapas e produzirem conhecimentos que serão, então, depois tornados transdisciplinares, facilitando a compreensão e o progresso e a consolidação das propostas que estão sendo ofertadas. Alguns alertas, portanto, precisam ser feitos. A gente precisa trabalhar na perspectiva de conseguir uma terminologia concisa, uma terminologia que não confunda, porque ela, sem dúvida, facilita, como diz aquele autor mencionado, a comunicação. Né? É preciso unificar denominações para reduzir o tribalismo, mas precisa ter o cuidado, como mencionei, estou apenas reforçando, de não criar diversas menções, diversas visões, diversas intuições, diversas propostas do que seja saúde digital, para apenas perpetuar esse tribalismo com uma outra denominação unificada. Ou seja, não é só uma questão de mudar de roupa, não é questão só de mudar de denominação, é realmente mudar a cultura da convergência, mudar a cultura para entrar na perspectiva da convergência, do compartilhamento, da oferta. O conhecimento, meus amigos, é uma frase que eu sempre me lembro, o conhecimento é algo que, quando a gente compartilha, ele cresce. É o famoso paradigma da sopa de pedras. Não pense que você segurar o conhecimento dentro daquela perspectiva antiga de o segredo e a alma do negócio, funciona no mundo globalizado, principalmente no mundo globalizado às custas das tecnologias digitais da informação e das comunicações. Por quê? Porque essas tecnologias elas estão conseguindo desfazer os limites entre o dentro e o fora da sala de aula. Conseguem desfazer os limites temporais e, além disso, também os limites geográficos. Então, se não tem mais o dentro e fora da sala de aula, se o conhecimento está disponível em qualquer lugar, o que nós precisamos é aprender a utilizar essas ferramentas para que possamos convergir e fazer o crescimento coletivo, a construção e o crescimento coletivo do conhecimento, para que todos nós possamos crescer, para que todos nós possamos nos beneficiar. Certo? Na realidade, o foco deve ser nessa mudança cultural para construir a força de trabalho. E para cada uma dessas áreas, para cada um desses constituintes, desses contingentes, melhor dizendo, deve existir um momento ótimo de como começar essa formação. Para a área da saúde, há quase que um consenso internacional que isso deve ser começado nas graduações da área da saúde.
Isso aqui só um momentinho aqui. Opa. Isso aqui, portanto, eu já expliquei, os grupos os contingentes profissionais ligados, né, à proposta de construir a força de trabalho, né, e algumas reflexões, elas, portanto, se fazem necessárias, porque se os termos anteriores não suprem as necessidades, se a saúde digital constitui um termo muito amplo, na realidade, o que nós temos que nos preocupar na medida em que a amplitude desse termo, a abrangência desse termo, pode nos levar a facilitar, a empoderar, a reforçar a necessidade de nós convergirmos e não nos perdermos e nos dispersarmos. Tá? Mais uma vez, se nós não fizermos isso, o risco do tribalismo persiste, mudando apenas de denominação. Muito bem. Qual seria a motivação, então, para nós pensarmos em termos um currículo mínimo que fosse introduzido no ensino de graduação das áreas da saúde? É porque muito mais do que simplesmente capacitação, treinamento, eu tenho muito cuidado com essas palavras, nós precisamos prover educação. Não é nem ensino, é educação. Porque, na realidade, se nós queremos que haja uma mudança cultural, a educação é a maneira, talvez a única maneira que nós possamos levar essa mudança cultural de forma exitosa, porque nós vamos conseguir, através da educação, inserir nas pessoas os elementos fundamentais para que essa mudança cultural ocorra e se consolide. Né? Onde começar? Já expliquei, já defendi aqui que o ideal seria que, pelo menos para, eu não sei responder isso para os outros contingentes profissionais, fica um elemento, inclusive, de debate, mas para a área da saúde, sem dúvida, nós deveríamos começar isso, introduzir isso nas graduações. Só isso aí já dá bastante pano para termos uma discussão bem acalorada, porque até hoje no Brasil, nas diretrizes curriculares mínimas, como eu vou abordar novamente um pouquinho mais à frente, não existe obrigatoriedade desse ensino. E se esse ensino fosse obrigatório a partir da manhã, nós íamos enfrentar o problema de não termos pessoas preparadas para isso. Né? Quais conteúdos? Eu vou expor um pouco mais, mas já avisando que, quando se fala em currículo, geralmente a discussão fica muito pesada, tá certo? Onde aplicar? Nós vamos restringir a nossa conversa à área da saúde, e há uma outra pergunta muito interessante a fazer. Como? Eu hoje estou convencido que a melhor maneira de fazer isso, dentro de toda a perspectiva da cultura global que precisa ser criada, a melhor maneira, a melhor saída é utilizar a educação à distância online, né? A EAD online. E aqui abre-se novamente o espaço para muita discussão, porque nós todos vimos agora o que aconteceu na pandemia, todo mundo correndo para a educação à distância online, mas, infelizmente, muitas e muitas pessoas despreparadas ficaram apenas nas práticas do ensino remoto, apenas levando o presencial para o virtual e confundindo isso com a educação à distância online. Praticando o mesmo ensino conteudista que a gente está acostumado a ver nas aulas presenciais que há anos, séculos existem no ensino da área da saúde, da medicina, com especialidade, e muitas vezes não percebendo que você fazer ensino remoto, isso, além de não ser educação à distância online, isso dificilmente consegue que o aprendizado, a aprendizagem significativa ocorra, e aí muita reclamação, muita dificuldade. Eu vi muitos professores reclamando, eu dei uma aula online e quando chegou na hora da prática, os alunos não se lembravam mais nada. Eu disse, você deu uma aula online, mas você não fez transição didática, você fez só a transposição didática. É óbvio que é diferente de você, muito curso com aula remota, com aulas com 1h30, 2 horas de aula, etc., e com professores sem nenhum traquejo para fazer uma coisa mais interativa, sem provocar os alunos, sem nenhum conhecimento do que é a postura de um tutor online. Né? E isso tudo precisa ser corrigido, mas ainda assim não se pode colocar a culpa no método, né,
na tecnologia, nos princípios que estão subjacentes à educação à distância online. O que foi muito mal utilizado, os recursos muito mal utilizados, o desenho pedagógico inadequado, insistindo em momentos continuamente, momentos síncronos, muito mais do que em momentos assíncronos, mas isso tudo é uma outra discussão. E, finalmente, né, para que a gente possa ter êxito, né, no ensino, na educação da saúde digital para a área das graduações, sem dúvida, nós precisamos estabelecer parcerias, né? Parcerias. Né? Liderança, sim, é o que está faltando muito hoje no Brasil nessa área educacional, né? E as estratégias. Mas é bom lembrar aqui uma frase antiga, né, muito famosa do Peter Drucker, que ele dizia que a cultura come, digere a estratégia no café da manhã. Vocês devem lembrar dessa frase, né? Muito bom. Portanto, nós precisamos pensar em liderança apreciativa, não liderança que seja aquela liderança coercitiva. Precisamos pensar num currículo que seja ao mesmo tempo teórico e prático. Não adianta só estar falando do que é um prontuário eletrônico sem mostrar um prontuário eletrônico e sem criar situações nas quais os alunos possam ver como é que trabalha e para que serve, como funciona um prontuário eletrônico. Teremos aplicar isso nas áreas da saúde, mas fugindo daquele paradigma antigo que nós formamos os profissionais de saúde, cada um no seu quadrado. A gente forma os médicos aqui num quadradinho, forma as enfermeiras e os enfermeiros ali no outro quadrado, forma os odontólogos e os farmacêuticos e os assistentes sociais no outro quadrado, e aí, num determinado momento, eles vão trabalhar na estratégia de saúde da família, e na estratégia de saúde da família eles têm que trabalhar dentro da equipe de saúde da família. Como é que você vai colocar pessoas para trabalhar dentro de uma equipe de saúde da família se elas não foram treinadas para trabalhar em equipe? Né? Será que a gente não pode ensinar telemedicina e telesaúde, juntando alunos das várias áreas da saúde, para que a gente possa... Exemplo melhor do que a criação das residências multiprofissionais? Né? Por que a gente não pode também fazer o ensino disso, juntando os alunos desde a graduação e dizendo, vocês precisam realmente aprender a trabalhar em conjunto, a trabalhar em equipe, né? As parcerias, elas evidentemente precisam ser feitas. Eu tenho lido muito sobre isso, que é a comunicação não violenta, em que as pessoas declarem o que estão criando, quais são as necessidades, para que, declaradas essas necessidades de forma clara, o que haja seja a preponderância da comunicação que leve à cultura da convergência. Veja, um ponto muito interessante no currículo, né, nesse currículo mínimo, é pensar quais são os tópicos indispensáveis que a gente deve abordar. Mas a primeira coisa que nós precisamos é pensar que o ensino da saúde digital, a educação em saúde digital, para as graduações da área da saúde, ela deve ser preponderantemente uma educação transversal. Não adianta simplesmente, eu estou mais que convencido disso, você ter uma disciplina, ter ainda uma disciplina que é opcional, optativa. Essa disciplina optativa atende 25, 30 alunos a cada ano ou a cada semestre, dentro de uma turma que tem 80, 100, 150 alunos por ano durante 6 anos. Aí fica aquela disciplinazinha sozinha, na verdade, muitas e muitas vezes procurada pelos alunos como segunda e terceira opção, e muitas vezes por alunos que estão interessados simplesmente em conseguir os créditos, replicando aquilo que o Paulo Freire já chamava, o ensino bancário. O cidadão não chega querendo aprender, ele está querendo chegar porque ele precisa cumprir crédito para poder se formar, para poder ele terminar o curso, para poder ele fechar a grade curricular. E as estratégias, então, precisam ser muito, muito cuidadosamente traçadas. Um item principal que eu hoje acho que deveria começar por aí é o relativo aos letramentos. Não estou falando de letramento, estou falando de letramentos no plural. Letramento digital, informacional, midiático, visual, estatístico, porque se não houver letramento, não adianta você querer ensinar alguma outra coisa que implique utilizar ferramentas das tecnologias digitais, da informação e das comunicações. Se não há limite entre a sala de aula presencial hoje, o que está dentro e o que está fora da universidade e da sala de aula,
Como é que você quer que essas pessoas consigam sair dessa zona cinzenta se ela não tiver letramento? A resistência, entretanto, é horrível. Há poucos dias atrás, eu fui querer fazer uma reunião com os colegas aqui da minha faculdade para dizer para eles que a gente poderia começar a pensar um pouco melhor nisso, convidá-los para participar do SIG. E aí a resposta foi assim: rapaz, mas você não chegue lá conversando sobre esse negócio de letramento, não, porque, rapaz, vai ter logo uma resistência, o pessoal não gosta, fica todo mundo achando que você está querendo chamar ele de burro, né, de analfabeto e tudo. E, rapaz, pelo amor de Deus, olha, existe uma diferença entre analfabetismo e alfabetização, letramento, literacia. Eu estou lendo um trabalho agora muito interessante que é assim: letramentos, o conceito e o preconceito, né? Ou seja, além disso, é preciso que a gente lembre que existem alguns assuntos que os alunos da graduação de todas as áreas da saúde deveriam conhecer pelo menos os rudimentos. Inteligência cognitiva, inteligência artificial, conhecer como é que está o panorama da saúde digital do país e, ao mesmo tempo, ter uma ideia de como foi que a saúde digital se desenvolveu ao longo do tempo. Sistema de informação em saúde, sistema de apoio à decisão, prontuário eletrônico, telemedicina, telesaúde e hoje, mais do que nunca, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, legislação, e algo que o professor Sabatini sempre tem chamado a atenção nas nossas conversas particulares, o problema da ética, né? O problema da ética. Lembrem-se que toda e qualquer tecnologia, ela só será bem avaliada à luz da filosofia moral, portanto, da ética. Se nós não tivermos esse cuidado, nós vamos desumanizar o atendimento na saúde às custas do tecnopólio, porque vamos achar que é só apertar um botão e preparar pessoas com treinamento, transformando-os apenas em melhores tecladores. Não é isso que vai resolver o problema. O problema é de natureza cultural. Esse livro é muito interessante, mostrando como cada vez mais é necessário nós pensarmos em melhorar os letramentos. E se, imaginem só, e se, do jeito que a gente exige que no vestibular seja feita uma prova de redação, e se no vestibular aparecessem umas duas questõezinhas sobre tecnologia digital da informação e das comunicações, o que vocês acham que isso causaria em todo esse quadro nacional de Enem para poder você ter acesso a uma faculdade, a um curso superior? É muito interessante também. O professor Sabatini já levantou a mão. O senhor quer falar antes de eu terminar, professor, ou quer falar em seguida? Fica à vontade. Não, por favor, termina, mas eu queria pegar o gancho que você acabou de fazer das perguntas do vestibular. Muito interessante, mas eu espero você terminar. Tá certo, tá pertinho, tá pertinho. Meus amigos, os letramentos, olha, eu consegui adquirir esse livro recentemente, na sua segunda versão, e esse livro é muito, muito, muito interessante, né? Recomendo, porque ele fala da importância das mídias na vida moderna. E ele diz que quando começou a escrever esse livro, 4 anos antes da sua publicação, que ele é de 2017, né? Não existia o Instagram, tinha acabado de ser comprado e não existia uma série de outras mídias sociais que hoje estão aí cada vez mais revolucionando. E essas pessoas que estão hoje, a cada 4, 5 anos, são obrigadas a passar por uma verdadeira reciclagem, se é que pode-se usar esse termo com gente, né? Tem um amigo que dizia que recicla material material inerte, mas pessoas a gente não recicla, pessoas a gente treina e melhora o conhecimento. Mas veja, essas mídias e redes sociais, hoje, elas são multimodais, existem diversos tipos, e elas se complementam, né? Você tem Instagram, você tem Facebook, você tem Twitter, que por sinal parece que agora o Elon Musk comprou por 40 bilhões de dólares. Enfim, Snapchat, Telegram, WhatsApp, estão multimodais e estão em constante evolução. Algumas melhoram, algumas pioram, algumas fazem um upgrade aí, daqui a pouco estão dando trabalho. A gente está constantemente submetido ao risco do que essas diversas mídias podem trazer
na transformação da nossa comunicação. E se nós não tivermos cuidado, elas podem alavancar riscos, como são o risco das fake news. Há poucos meses atrás, eu li uma entrevista muito interessante, falando como existem hoje motores de replicar mensagens que são capazes de replicar mensagens de forma tão precisa, tão eficaz e direcionadas a certos nichos de comunicação que terminam impondo uma mentira como verdade e, mais ainda, terminam impondo uma determinada versão, mesmo em um grupo que a maioria das pessoas do grupo tem um entendimento diferente, mas eles conseguem impor aquela versão como sendo a versão da maioria, sem que isso seja verdade. Na área da saúde, temos que acrescer que o uso dessas mídias são muito pouco estudadas, né? A maioria das pessoas prefere reagir. E, na realidade, a única coisa que a gente não pode fazer é rejeitar essas mídias. Nós temos aqui que encontrar o ponto em que a gente possa dizer, vamos utilizar de forma inteligente para melhorar a qualidade da educação, a qualidade da formação, né? Esse autor, em 1996, publicou um trabalho com seus cooperadores falando a respeito da tentativa de introduzir educação em informática, né? Literacia em informática em programa de residência. E ele disse, interessante, hoje ainda continua praticamente do mesmo jeito. Padrões de avaliação praticamente, né, não existem se você quer avaliar como é que fica, como é que está, né, a literacia, as literacias ou os letramentos. Não existem padrões bem estudados para você avaliar isso. Na ausência desses padrões, o nível permanece indeterminado. Alguns sabem mais, alguns sabem menos, e aí isso favorece o efeito manada, e, evidentemente, dificulta determinar se aquele treinamento que foi instituído realmente rendeu os resultados que eram esperados. Imaginem, meus senhores, o quanto nós temos para fazer e o quanto isso abre de perspectiva de pesquisa que podem ser feitas a respeito de como ensinar, como educar em saúde digital os nossos alunos, os nossos residentes e os nossos colegas que já estão há anos na praça, que vão precisar, porque essas tecnologias elas não têm mais retorno, né? Na realidade, nós precisamos desenvolver autonomia desses alunos que estão próximos e que estão entrando, e principalmente os que estão próximos de entrar no mercado de trabalho, os que estão entrando nos cursos agora e os que estão próximos de entrar no mercado de trabalho. Precisamos desenvolver competências, ou seja, conhecimentos, mas autonomia para adquirir conhecimentos, autonomia para adquirir habilidades e, principalmente, atitudes. Precisamos que eles desenvolvam metacognição, a capacidade de reconhecer aquilo que eles precisam aprender mais e aquilo que eles ainda não sabem, reconhecer o que não sabem. Precisamos ter espírito crítico, porque sem isso é impossível desenvolver o senso ético. E sem espírito crítico e senso ético, as tecnologias podem ser extremamente perigosas e podem ser disruptivas para causar efeitos deletérios. Temos obstáculos? Sem dúvida. Precisamos formar docentes, porque existe uma escassez enorme, né? Aqui quero parabenizar o professor Sabatini com a sua tentativa de fazer isso há anos e anos, oferecendo um curso verdadeiramente magnífico, pela riqueza de materiais, capaz de resultar de uma formação de pessoas que podem ensinar informática em saúde digital em qualquer parte do mundo. É preciso, entretanto, que nós pensamos também, tenhamos um olhar muito cuidadoso para a formação precária em educação à distância online, não confundir simplesmente com passar conhecimento e simplesmente ficar no ensino remoto, porque isso não leva ao aprendizado significativo. É preciso esforço para que nós possamos chegar com uma proposta no Ministério da Educação que nos permita ver, de uma vez por todas, tomada a decisão. Não é difícil. Se foi tomada a decisão de criar o Conect SUS, por que não se pode tomar a decisão de inserir o ensino da saúde digital como matéria obrigatória nos cursos de graduação da área da saúde? Isso é questão de liderança e de articulação política. É preciso que
A saúde digital seja reconhecida como ciência e é preciso que a gente diminua o pouco apreço à convergência. O apreço à convergência é fundamental. Nós precisamos convergir. Se cada um ficar no velho tribalismo, cada um defendendo o seu nichozinho e a sua conveniência, essas outras coisas dificilmente vão ocorrer. Eu acho que agora... Bom, essas oportunidades, portanto, elas irão, é o antepenúltimo slide, essas oportunidades, portanto, elas vão surgir na medida em que se consiga formar os formadores. Nós precisamos, o Brasil tem uma coisa muito curiosa, que é a possibilidade de oferecer programas de pós-graduação, estricto sensu, com educação à distância online, integralmente, se o curso for um mestrado ou um doutorado profissionalizante. Entretanto, quantos doutorados nós temos profissionais no Brasil utilizando a educação à distância? Quantos? Mas está na lei, a lei permite isso. Por que a gente não oferece? Né? É obrigatório, mandatório que esse ensino da saúde digital se torne compulsório, obrigatório. A EAD online tem o seu uso ampliado e as pessoas entendam realmente o que é educação à distância online. Todo professor de ensino superior deveria ter um programa de desenvolvimento docente para que ele pudesse aprender os princípios da educação online, para que ele pudesse saber o que é educação online. Educação online não é só colocar as coisas dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. E, principalmente, precisamos ter a nossa mudança cultural com base na convergência. Eu finalizo aqui com uma frase que eu repeti na SIG do ano passado, atribuída a Platão. O meio mais radical de abolir toda espécie de discurso consiste exatamente nisso, isolar cada coisa de todas as outras, ou seja, praticar o tribalismo, porque é a combinação recíproca das formas que dá origem, em nós, ao nascimento do discurso. Eu quero agradecer a atenção de vocês, desculpe se me alonguei um pouco, aí está o meu e-mail, lr@ufc.br, e os meus contatos telefônicos. Muito obrigado. Obrigado, professor Luiz. Excelente usar o tempo aí que a gente tem agora. Temos 55 pessoas online. O professor Renato Sabatini já tinha levantado a mão, mas você está vendo a descrição aqui, ó, nos bate-papo públicos. Nós temos a Thalita, ela já pediu dicas do livro. Eu acho que é aquele Literacia que você mostrou, né? E ela também fala, antes de pedir esse livro, ela já tinha perguntado lá para... Ela faz uma afirmação, que o EAD pode usar metodologias ativas e gerar conhecimentos significativos. Professor Renato Sabatini. Seu microfone está desligado, professor. Professor Sabatini, seu microfone está desligado. Tá, desculpe. Agora estão ouvindo? Tá. Parabéns, professor Luiz Roberto. Você levantou as principais dilemas conceituais que a gente vive aqui para depois fazer a parte tática, né? Eu me preocupo muito com a parte tática, mas obviamente a parte estratégica em nível nacional é muito importante. E aqui nós realmente estamos vivendo um dilema muito difícil de nós sairmos dele, que é essa sequência cultural. A cultura é uma cadeia, né? Onde as várias gerações vão passando conhecimento para as próximas. Eu sou das primeiras gerações. Eu morava na Alemanha, em 1977, quando começou na Europa o movimento de ensino de informática, que não chamava informática, chamava processamento de dados, vocês se lembram, nos cursos de graduação de ciência da saúde. E aí era um negócio que estava com o Brasil também, devia ter 2 ou 3 núcleos só, alguns com uma certa já tradição, na Holanda, na Alemanha, na Áustria e na Suíça, basicamente. Os outros países não tinham nada. E o que aconteceu? Respondendo aquela sua pergunta vestibular, que eu achei muito interessante, é o seguinte, na Alemanha eu vi acontecer isso. O Conselho Federal de Medicina, lá que regula a educação médica, eles têm um exame da Ordem dos Médicos no final do ano. Toda a faculdade de medicina na Alemanha, os alunos, ao se graduar, eles têm que fazer um exame, como a OAB aqui no Brasil, tá certo?
e como estão propondo, né, Diniz, para fazer aqui também no Brasil. Porque Isso, a Alemanha tem umas porcaria de faculdade de medicina, então não precisa, tem que avaliar, né? Não, as nossas faculdades são maravilhosas, não precisa avaliar. Bom, ela avalia o aluno, ela não avalia a faculdade. O que aconteceu? O Conselho de Medicina resolveu colocar duas perguntas sobre informática médica nesse exame, que tem 600 questões de múltipla escolha e tem mais 3 dias de exame oral. 2 perguntas. Por causa disso, todas as 25 faculdades de medicina na Alemanha tiveram que criar um departamento de informática médica. Por causa das 2 perguntas. Agora, veja o seguinte, como foi o pragmatismo alemão. Eles quiseram criar um curso de 60 horas, de 100 horas. 2 coisas. Primeiro, vai ser obrigatório. Ele vai ter que responder as perguntas, né? Então tem que ser obrigatório. Segunda coisa, curso de 6 horas. Entendeu? Vamos começar leve, porque não temos professor. Nós não temos professor para dar curso de 60 horas no Brasil. Tem eu e mais uns 10 aí, certo? E nós temos 1.300 faculdades na área de saúde, com 850 mil vagas por ano e 1.500.000 alunos estudando. Se você falar isso para o alemão, ele vai falar, Sabatino, você é um mentiroso. Eu falo, não, é um mentiroso, é o Brasil, meu querido. É o Brasil, o seu paizinho aí da Alemanha é menor que o estado de São Paulo. Então, nós estamos com um dilema, porque olha só os números, e quantos professores nós temos? Bom, o que os alemães fizeram? Eles tinham, evidentemente, um número muito menor de faculdades. Então, eles pegaram aqui e acolá algumas pessoas corajosas, falam assim, você consegue dar um curso de informática em saúde? E ele, eu não, Deus me livre. Não, mas é 6 horas, é só para falar umas coisinhas lá. PEP, falar, né, aquelas coisas que tem documentação clínica, não tinha muita coisa em 1970, né? 77. Foi assim que começou. E hoje a Alemanha é uma potência gigantesca em informática em saúde, com dezenas ou talvez centenas de departamentos, institutos de informática médica, e todos os cursos de medicina têm hoje cursos de 40 horas. Então, eles foram muito pragmáticos, eu proponho que a gente comece assim. Se não tem ninguém com coragem de dar curso de 40, 60 horas, porque não tem formação, vamos fazer o que eu fiz desde 1989, que o Luiz Roberto participou. Um curso de verão, de 15 dias, para dar um verniz para o cara ter coragem de ensinar aquele negócio lá. Então, ele recebe um enxoval, que tem 2.000 slides, tem 60 aulas práticas, tem 90 aulas teóricas, tem bibliografia extensa. Ele pega aquele enxoval, vai lá na faculdade dele, fala com o diretor, né? O diretor ele vai ser provavelmente receptivo, porque os alunos já estão pressionando, não é, Diniz? Né, Luiz Roberto? Os alunos estão vendo, eles não são bobos. Eles vão ter que entrar no hospital e vão ter que mexer com o PEP, com o sistema de apoio à decisão, com inteligência artificial, com Big Data, com robótica, com tudo isso. E lá na faculdadezinha dele, ninguém nem sabe falar sobre isso, nem falar, quanto mais ensinar. Então, nós temos que fazer um programa mais intenso, mais rápido, do que a pós-graduação convencional, porque eu tenho até um pouco de vergonha de falar que em 50 anos de atividade profissional eu não formei mais de 60 pessoas, mestrado e doutorado. Você pode deixar muito, mas eu acho muito pouco, tá? Porque é muito lenta essa formação. 2 anos para mestrado, 4 anos para doutorado, até mais. Então, a gente não vai conseguir formar o número de professores que a gente vai precisar se a gente vê esse tamanho gigantesco da tarefa que nós temos pela frente. É algo assim, uma tarefa de Hércules, né? Tarefa hercúlea. Você conseguir hoje falar assim, se o Conselho Federal de Medicina falar, ou quem regula o Conselho Nacional de Educação, falar que a partir de hoje, todas as faculdades de saúde vão ter que ter uma disciplina obrigatória de informática em saúde, eu não sei como resolver isso. Acho que é meio impossível, né? A gente vai demorar algumas décadas para fazer isso. Mas acho que a gente tem que achar uma maneira, pessoal. E esse grupo aqui, de Educação em Saúde Digital, é uma das maneiras que nós vamos estudar quais são os caminhos que a gente tem de protagonismo. Porque, só para terminar, a coisa piorou, né? Quem observa o cenário nacional
ver que os grandes centros formadores evoluíram. Daniel Sigulen se aposentou, Jorge Bruno se aposentou, eu estou me aposentando daqui a pouco, não pendurei chuteiro ainda, não se preocupe, mas pode ser que eu me aposente. Então, quem que vai formar os formadores? Quem que vai formar os formadores se os pioneiros, que foram aqueles que, como na Alemanha, foram os pioneiros, o Richard Wagner e vários outros, o Van Bemmel, eles formaram as primeiras levas de formadores e hoje eles têm milhares de formadores em toda a Europa. E nós não temos, porque nós não aproveitamos um momento crítico de que o governo ter reconhecido como ciência, né? Você falou isso, de ter dado recursos, como os Estados Unidos deu, por exemplo, o Workforce Development, eles deram agora no Obamacare, eles deram 25 milhões de dólares para 5 universidades desenvolverem um curso de 700 horas de formação de formadores. E eles tinham a meta de formar 10 mil formadores, e conseguiram formar. Então, se você não põe o dinheiro onde está a sua boca, não vai acontecer, certo? É isso que a gente precisa. Obrigado, Luiz Roberto, pela sua excelente intervenção. Você só mostra o caminho, agora a gente vai ter que achar o caminho, né? Porque nós temos sim que ensinar tecnologias de saúde digital em todos os cursos de graduação, pós-graduação, residência, etc. E ainda eu não tenho, acho que ninguém tem ainda uma solução boa para isso, se não houver um esforço global da comunidade educacional, viu? Inclusive, Denise, da famosa Associação Brasileira de Educação Médica, que no congresso desse ano, que vai ser em Foz do Iguaçu, não fala nenhuma única vez na palavra tecnologia ou saúde digital. Tem alguma coisa errada com essa BEM aí. O que são? Eles são contra a tecnologia? Porque a coisa mais elementar que tem a gente começar a pensar nisso, no Congresso Magno da Educação Médica Brasileira, que leva 300 professores, diretores de faculdade de medicina, não se toca no assunto, né? Tem alguma coisa errada. Show, professor Renato, muito bom. O nosso bate-papo aqui está cheio de perguntas. Ó. O Paulo Mendes, ele faz uma afirmação. Os investimentos na área de saúde para melhoria, atualização, né, são as maiores barreiras do investimento. Mais embaixo, nós temos o Rodrigo. Dá para ler aí, Luiz? O Rodrigo Carvalho. Estamos lendo, sim. Ele lembra da parte ética, né, da transformação digital. Então, como é possível, nesse período de polarização tão rasa na política do Brasil, resgatar a discussão da ética política e econômica que está subjacente ao modo de produção do serviço de saúde, da educação em saúde? Então, mais uma vez, a questão econômica, né? Que permite me comentar, eu acho que essa questão da ética ela foi bastante abalada mesmo, né? A gente viu alguns esforços no sentido de melhorar a saúde pública, o Programa Nacional de Imunização, a atenção à pandemia, etc., e elas sofreram influências ideológicas assim, espúrias e a polarização que ocorreu até mesmo no seio da classe médica, né? A gente viu, infelizmente, isso acontecer. E isso tem repercutido bastante. Aqui, só para puxar a brasa para a nossa sardinha da telemedicina, até hoje o Conselho Federal de Medicina não regulamentou a telemedicina. Apesar da telemedicina ter sido... Nós temos uma regulamentação em 2002. Alguém aqui lembra como que era a internet em 2002? Né? Como que era o computador em 2002? Como tinha videoconferência em 2002? Não, era totalmente diferente. A gente continuou com a mesma regulamentação. Então, o que acontece é que foi revogada uma regulamentação em fevereiro de 2019, fatídico 7 de fevereiro de 2019, e não foi colocado nada no lugar. E aí começaram a surgir várias legislações, etc., para tentar fazer com que a telemedicina realmente pudesse ser praticada eticamente, com segurança, com responsabilidade profissional. E a nossa organização maior, ela se omite. Então, mais uma vez, alguma coisa errada no reino de Dinamarca, né? Alguma coisa mal cheirosa aí, porque nós estamos precisando urgentemente da continuidade da telemedicina e da educação em telemedicina.
e telesaúde. Faz parte, né? O Roberto Ó, mostrou. Tá? o Brasil é um país continental, tem que ter, né? A Tem Organização que Mundial de ter. Saúde já falou. Ô Luiz Roberto, você levantou a mão. Eu queria aqui especificamente responder uma pergunta aqui que a professora Ilara da Fiocruz fez, né? Ela disse que eu coloquei questões relevantes para reflexão de forma clara. Agora ela faz uma pergunta. Fundamental a ênfase no enfrentamento do tribalismo e na busca da transversalidade, considerando a saúde digital como espaço estratégico da inter e transdisciplinar. Agora, ao propor a saúde digital como uma nova ciência, não seria contraditório? Não estaria sendo criado um novo tribalismo? Professora, veja, no meu entender, o problema não é propor a saúde digital como uma nova ciência, porque, na realidade, desde que ela tem o nome de informática saúde, ela já é considerada, no mundo todo, já há algum tempo, ela tem esse foro de ser uma tecnociência, que ela é intra e transdisciplinar. O que eu alertei foi para o risco de, por causa de ter um tribalismo que é muito alimentado pela divergência de denominações, cada grupo achando que a sua denominação é a melhor, nós passamos agora a ter um tribalismo em que as pessoas deixam de ter diversos termos, mas passam a ter um termo só, que é a saúde digital, cada um entendendo o que quer a respeito da saúde digital, ou seja, vai continuar o mesmo tribalismo, saindo de uma multiplicidade de denominações para ser um tribalismo em torno de uma única denominação. O problema não é contraditório porque propõe uma nova ciência. Na realidade, a saúde digital, há tempos, com outras denominações, ela já era considerada uma tecnociência, no sentido de ter o seu próprio corpo de conhecimentos, que é múltiplo, que depende de várias áreas e depende de várias expertises, de várias pessoas com formações distintas. E o que a gente precisa aqui, para acabar com essa história toda, né, e até sobrepujar essa contradição, o que a gente precisa é mudar a cultura de como trabalhar isso. Né? Mudar, por exemplo, foi muito estratégico, você vê o exemplo que o professor Sabatini disse, que eu tinha lido também no trabalho já há algum tempo, que o simples fato de você introduzir na prova dos médicos, digamos, a prova da ordem, duas questões fez com que começasse a aparecer incentivo para aparecerem departamento de saúde digital. O Brasil, até hoje, só tem uma universidade federal que tem um departamento de saúde digital, a Universidade Federal de São Paulo. Nenhuma outra universidade tem. Nenhuma outra universidade tem. Por quê? Porque quando se quer fazer um departamento de saúde digital, a gente acha que as respostas é que não tem gente, é disso. Bom, não vamos discutir. Então é isso que eu chamei a atenção, é a gente não sair de um tribalismo que tem diversas denominações para um tribalismo que agora fica existindo, mas com uma denominação só. Né? Ou seja, esse que é o problema, porque a saúde digital ela já é considerada uma tecnociência multi, inter, intra e transdisciplinar. Obrigado pela Perfeito, Roberto. participação. O nosso grupo, estamos aqui com mais de 50 pessoas, 55 pessoas online, terça-feira, às 9 da noite. Mas deixa eu falar da ABEM, Associação Brasileira da Educação Médica, que são 65 anos de estrada, né? E os temas que são eleitos pelos professores. Então, a associação manda para todos, solicita os temas, e aqueles mais votados são os que são escolhidos. Mas telemedicina sempre está lá. Eu acho que deve ter ainda. Não vi a programação final. Não. Um aluno meu, o Rafael Lelis, está aqui, inclusive, que vai participar da Baiana, ele fez um escrutínio bastante, mas eu acho que também a ABEM tem que ter não somente uma atitude passiva, mas ela também pode selecionar temas que são candentes, né? Eu acho que aí falta muitas vezes, não é que o tema não seja não considerado, mas é que normalmente a ABEM tem outros temas que ela discute sempre e que são considerados mais prioritários pelos diretores e professores, etc. Mas já no passado a gente já participou de várias reuniões da ABEM que teve sessões específicas, sim, de tecnologia, educação à distância, de ensino de informática, a gente mesmo apresentou trabalhos já
em vários congressos da BEM. Tá? Exato, exatamente. Eu só queria comentar... Eu fui um dos que pedi telemedicina. Tá, legal. Pessoal, marquem a presença aí, porque a gente tem uma novidade. Até o final do ano, quem tiver presente em 70% das nossas transmissões vai receber um certificado de atualização científica em informática em saúde, tá bom? Lá pelo nosso site. E entrem no site aí que eu coloquei, vocês podem ingressar, vocês vão encontrar bastante material. Inclusive, nós estamos no processo de colocar todas as transmissões anteriores de, acho que quase 5 anos, né, Luiz Roberto, que a gente faz reuniões, né? Tem um conteúdo muito rico, que está também no YouTube, mas a gente quer agregar esse conteúdo mais. Mas, especificamente sobre o que foi comentado pela querida professora Lara Hammerle, que vocês não sabem, mas ela é uma grande sumidade da saúde pública e do ensino e das tecnologias aqui no Brasil, ela é da Fiocruz, né? Eu acho, Lara, que existe o perigo, sim, de você criar um gueto. Né? É pior do que criar uma tribo, é criar um gueto dentro da faculdade. Aí você precisa ter muito cuidado para isso, porque forma-se um corpo reativo, né? Como em imunologia, forma-se um nódulo no pulmão isolando aquele povo maluco de saúde digital. Eu era considerado maluco na faculdade de medicina. O meu chefe até propôs me dar uma carteirinha de louco. Por quê? Como é que alguém que é da área médica vai se interessar por informática? É coisa muito exótica, aberrante, bizarra, né? Então, a maneira de você fazer isso é simples. Você tem que entrelaçar ela com tudo. Ela tem que ser transversal e longitudinal, ela tem que ser mais do que transversal, Luiz Roberto, tem que ser uma matriz que alcance tudo o que se faz de ensino e de prática médica. Então, quando o aluno ele for para o internato, ele já tem que estar mexendo no PEP, ele já tem que estar usando apoio de decisão, ele já tem que estar fazendo teleconsulta, participando de teleconsulta, ele tem que fazer uma telemedicina acadêmica, ele tem que fazer um PEP acadêmico, então ele vai ver isso embebido, Elara, no própria matriz didática educacional dele. Da mesma forma como a introdução à pesquisa científica, as meta-habilidades como fazer pesquisa bibliográfica, saber inglês, essas meta-habilidades são importantíssimas para o curso de saúde, né? E toma-se muito pouco tempo com isso. O curso médico, por exemplo, que é 12 mil horas em 6 anos, é um massacre. Todos aqui que foram médicos, né, que estudaram medicina, lembram disso. É um massacre, você não tem tempo nem de ir no banheiro. Então, porque não sobra tempo para mais nada. Inclusive, um dos grandes dilemas que a gente tem é achar tempo no currículo, não é? Para introduzir disciplinas novas, como telemedicina, data science e lá o que você inventar que é importante, que tem que ensinar. Nós temos que lutar por tempo. Os meus cursos na Unicamp eram na hora do almoço, tadinho dos alunos, meio-dia, 2 horas. Ele levava o saquinho de papel com lanche durante minha aula, porque não tinha outro horário. Então, esses dilemas que a gente tem que resolver. O nosso curso médico e de saúde geral é excessivamente informativo, né? Excesso de informação que depois vai ficar obsoleta. Pouco ensino de meta-habilidades, desenvolvimento de meta-habilidades, e pouco ensino de ferramentas que ele vai usar para o resto da vida, como é o caso da informática. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que os alunos hoje são nativos digitais. Eles já, em útero, eles já usavam smartphone, né? Então, eles são nativos digitais. 99,9% dos meus alunos na Baiana usam celular, tablet, computador. Mas quais que usam realmente aplicativo, e conhecem quais são as aplicações da tecnologia na área médica, na área de saúde? Isso é que nós temos que ensinar, porque ninguém nasce sabendo, né? A gente tem que ensinar isso, tá bom? É isso mesmo, e o aluno só aprende aquilo que tem significado, né? Então, se você estiver dando aula de telemedicina e não existir telemedicina, ele não vai aprender. Tem que estar no dia a dia, né? A professora Rosana Alves pergunta se tem algum curso de saúde digital de 4 a 6 horas. A Rosana Alves é pediatra lá do Espírito Santo.
Olha, Ela está dizendo também que o curso médico tem 7.200 horas e atualmente tem prezado pela flexibilização, com atividades complementares, curricularização, etc. Verdade, alguns. Olha, e é muito fácil montar um curso de 6 horas. Eu acho mais difícil montar um curso de 6 horas do que um de 16 horas, tá? Porque é muita coisa. Mas lá na Baiana eu dou um curso de 8 semanas de duração, 2 horas por semana. Então são 16 horas e cobre razoavelmente todo o conteúdo de informática e saúde que o estudante de medicina tem que saber. A gente dá esse curso no 11º semestre. É um curso ainda opcional, mas a gente tende a torná-lo obrigatório. Então, é um curso de 16 horas, já dá bastante informação para o aluno, tem aula prática, tem aulas teóricas com slide, tem um capítulo ou 2 para ler, tem um tema para debater. Então, é um híbrido onde uso videoconferência em tempo real e aulas gravadas com ótimos resultados. Um dia, se vocês quiserem, eu posso apresentar como que esse curso é estruturado. Não é 6 horas, tá? Acho que 6 horas eu, com a minha prolixidade, não consigo dar um curso de 6 horas, mas é possível também, claro. É possível você dar um curso até de 4 horas. Só que ele vai ser muito abreviado demais, né? Show, só fazendo uma experiência nossa aqui, nós tivemos a presença da patroa da USP, da clínica médica, e ela disse que quando ela quer mudar alguma coisa lá no HC, ela põe uma questão na prova de residência. Então, uma questão na prova de residência muda o curso todinho, em 6 meses. Aí aqui em Natal a gente fez isso. Na prova de residência, de acho que uns 3 anos atrás, nós colocamos RUT, Rede Universitária de Telemedicina. Legal. Telesaúde, né? Uma questão. Foi ótimo, porque então todo mundo, mas o que é isso? Quem não sabia, procurou saber. E isso é muito bom. E quer mudar o mundo, avalie, né? Avalie, que aí traz para frente. Boa estratégia. Vamos lá, tem o bate-papo está muito rico. Tem pergunta e alguém já responde lá no bate-papo também. Que bom. Pessoal, temos mais 20 minutos de conversa, temos 53 pessoas presentes da área de exatas e de saúde. Vamos ver aqui, tem mais o Valdemar. O Valdemar Catayama, que é meu aluno também, ele é oftalmologista em Rondônia e ele é bem ativo na área de interseção, de interface entre medicina e informática. Ele está fazendo uma observação bem interessante também. Olha, deixa um ponto de reflexão para nós. Estão vendo? Sim, Querem estamos. que eu leia? Bem, eu concordo com ele que existem lugares onde a informática é vista como uma mera ferramenta e o informático é visto mais ou menos como o nosso mecânico de automóvel. O médico fala assim, eu não quero nem entender como é que funciona esse treco, eu não vou nem abrir o capô, eu só quero que funcione, tá bom? Isso, na minha opinião, é uma atitude um pouco retrógrada, porque nenhum médico faz isso com os instrumentos dele. Ele fala assim, eu não quero nem entender como é que funciona o respirador, tá? Eu só quero que esse negócio funcione. Não é assim que se faz. Mas quando chega na informática, tem essa atitude de considerar como se fosse uma mera ferramenta caixa preta. Tá bom, Valdemar? Não é caixa preta. Você tem que entender como é que são os intestinos dela para poder usar adequadamente. Luiz Roberto? Opa, meu amigo, eu coloquei aqui no chat e vou falar também. Bom, professor, o senhor tem toda a razão, né? É extremamente perigoso alguém utilizar as coisas de forma mecânica, sem espírito crítico, sem nada. Inclusive, tem um caso dos Estados Unidos muito falado e tudo, de um prontuário eletrônico que foi de uso de um prontuário eletrônico que levou uma paciente a falecer de um aneurisma, porque a paciente foi inúmeras vezes se queixar de dor de cabeça, e no final das contas faleceu de aneurisma, e quando houve o processo, que caiu em cima do pobre do médico que estava atendendo, porque ele não tinha pedido uma tomografia, etc., descobriu-se que ele tinha pedido a tomografia inúmeras vezes, e a tomografia nunca tinha sido autorizada.
foi aí que se percebeu que estava se utilizando o prontuário como uma maneira de evitar gastos e, portanto, chegava num determinado momento e bloqueava o pedido da tomografia, mas o pobre do médico tinha feito. O marido da mulher era advogado e aí a indenização foi pesada. Foi pesada. É verdade. Né? Quer dizer, verdade. então, por que é que o médico precisa ter espírito crítico? Porque, na realidade, ele é que tem que ficar, né, sabendo, está compreendendo, o que está fazendo, por que está fazendo, e ter condições de avaliar, porque, por outro lado, esse médico que solicitou esse exame, ele deveria ter sido avisado que o exame não tinha sido autorizado. Por alguma razão. Eu me lembro muito quando o senhor fala algumas vezes em colocar inteligência dentro do prontuário. Né? Não é só você ficar apertando. É só você ficar apertando o botão. É só você ter ali um bocado. Quer dizer, todo mundo sabe que os primeiros prontuários dos Estados Unidos causaram muito foi burnout. Hoje mesmo eu vi um anúncio de um artigo que eu não cheguei a baixar, falando o quanto a insatisfação dos médicos com prontuário eletrônico tem sido a causa dos médicos pedirem demissão. Eles pedem demissão porque vão trabalhar no canto, que o prontuário eletrônico mais burnout. Está dando burnout nos médicos. A maior causa de burnout americano é o uso de um prontuário absurdo, voltado para a administração e voltado para as crianças. Exatamente. É a mesma coisa quando eu vi aqui, em 3 hospitais, ser instituído um modo de prescrição eletrônica. Né? O modo de prescrição eletrônica não era para facilitar a vida de quem estava prescrevendo. Não. Né? Com detalhe, nos hospitais que antes eu chegava para fazer a visita e a enfermeira de plantão procurava me acompanhar para ver comigo e discutir, ver informações a respeito do paciente, ela passou a não querer mais acompanhar a visita e ficar sentada na frente do computador para poder acompanhar a evolução administrativa. Ah, doutor, tem uma gaveta bem aqui, o senhor pode pegar aqui, isso não sei o que, não sei o que. E está aqui, esse computador está livre para o senhor. Era o que ela achava que estava fazendo de importante para mim. Quando, na realidade, ir lá comigo, visitar o paciente, etc e tudo, eu digo, rapaz, danoso. Você vê como a tecnologia pode realmente causar coisas muito ruins, né? Bom, eu comentei aqui, a Thalita até já perguntou, eu consegui, inclusive, professor, em adendo a isso aí que o senhor comentou, eu consegui aqui, depois de mais de 6 meses de esforço, eu consegui que fosse finalmente aprovada no Consune por votos, por maioria absoluta, sem um voto contrário, sem uma questão, a política institucional de inovação, empreendedorismo em saúde digital da Universidade Federal do Ceará. Por quê? Porque agora, com essa política aprovada no Consune, em qualquer local que eu chegar, eu digo, olha, eu estou aqui designado pelo reitor para que a gente possa pedir a sua ajuda e a sua colaboração para a gente realmente convergir e fazer o que precisa ser feito para que a gente possa crescer em saúde digital. Parabéns. Porque se não vier uma política de cima para baixo, se for tentar lá com os meus colegas que estão no chão da fábrica, tudo, cada um deles vai dizer assim, não, eu já ouvi várias vezes, não, rapaz, tira esse computês, rapaz, esse computês é muito chato, tira isso daí. Não vem falar aqui em letramento, não, que o pessoal fica achando que você está chamando ele de burro. Eu, inclusive, não chamo mais... professor, estou usando agora a palavra, em vez de ignorância, eu estou usando a palavra insciência, que é sinônimo. Mas se você falar em ciência, a maioria das pessoas não vê a carga emocional do termo insciência. Mas se falar em ignorância, minha Nossa Senhora. Rapaz... Luiz, a professora... Está disponível, eu vou colocar isso para vocês conhecerem. Você tem toda a razão. Se não houver apoio da alta direção, não rola nada. Você tem que partir disso mesmo. A professora Denise chama atenção, que ela acha, Denise Zornoff, acha que estão todos traumatizados com o ensino remoto pandêmico. Né? Aquela qualidade que foi todo mundo pro online, né? Sem ter o treinamento. Além e agora disso, voltou, na minha universidade, na minha universidade você não pode fazer mais nada online, tem que fazer tudo presencial. Então tá bom. E o pior, foi para o online e foi para o online às custas do Google Scholar. Né? Aqui tentaram também ir para o online às custas do sistema de administração da universidade, né? Que não é um ambiente virtual de aprendizagem.
que as pessoas não querem entender que a educação à distância online não é ensino remoto. Ensino remoto é uma coisa, a educação à distância online é outra, né? Se você ficar só no ensino remoto, você vai favorecer o ensino bancário, só de ir atrás do crédito, etc. e tudo. Por quê? Essa semana eu disse, aliás, antes do feriadão aí, eu disse isso numa aula, e uma aluna levantou a mão e disse, professor, realmente aqui tem muito pouca humildade intelectual, né? Realmente, professor não sabe o que é educação à distância, mas não quer aprender o que é educação à distância. Ele quer fazer do jeito que ele quer fazer, da maneira que ele quer fazer, e o resto que, né, vá para o espaço. Aí fica difícil, né? Fica difícil. É uma pena, porque é o seguinte, eu acho que como a gente tem essa grande lacuna, que é a falta de professores para ensinar disciplinas, essas disciplinas curtinhas mesmo. Uma solução, que nós estamos, inclusive, fazendo um projeto aqui com a Federal do Ceará, com o Dr. Luiz Roberto, para introduzir o ensino da saúde digital no ensino da residência, é realmente fazer uma oferta centralizada, como a UnaSUS faz, por exemplo, e que possa ser disseminada por várias faculdades ao mesmo tempo. Já que você não tem professores suficientes para ter um por faculdade, né, você pode fazer a distância com um gerador central de competência, e aí você faz o que a gente chama de inserção curricular. Ou seja, você pega uma disciplina externa, provida por alguém, por uma outra instituição, faz uma colaboração com ela e faz uma inserção curricular naquela faculdade que está faltando aquele específico conteúdo. Eu acho que isso é perfeitamente possível de ser explorado. Ele tem, inclusive, uma linha de base econômica, obviamente, né, que vai ter um certo custo, mas é uma coisa que a gente pode começar a fazer, porque, por exemplo, eu fiquei 2 anos aqui em Campinas e dei aula sem parar na Bahia. Certo? Quer dizer, não fui para Salvador nenhuma vez, nem para comer acarajé. Mas consegui manter as minhas disciplinas, eu tenho 3 disciplinas lá, e dou aula também avulsas na pós-graduação, e não notei esse cansaço. Existe um certo cansaço, realmente, mas é questão de estratégia e de tática, como o Luiz Roberto falou. Por exemplo, a gente fez na Baiana, durante o ano de 2019, sem saber que ia ter pandemia, né, ninguém podia adivinhar, nós fizemos uma pivotagem, um treinamento extenso, através do PROID, que é o Programa de Aperfeiçoamento Docente da Universidade, que tem um programa permanente de introdução de novas tecnologias didáticas, educacionais, habilidades professoriais, né, docentes. A gente fez vários cursos de ensinar a usar o Moodle para montar aulas online para o apoio ao curso presencial, não era nem para curso à distância. Então, quando chegou a pandemia, em março de 2020, abril de 2020, a gente fechou a faculdade, deu férias para todos os alunos, e em um mês a faculdade pivotou inteiramente para a educação à distância, usando as melhores práticas, com o apoio aí do Dr. Antônio Carlos, que está aqui hoje, né, do CEDET, que é uma coisa que também foi montada junto com o Núcleo de Educação à Distância na Baiana, e que foram 2 estruturas fundamentais para você fazer essa pivotagem sem sofrer demais. Tinha muitos professores que não tinham sido educados ainda, treinados, mas os professores que já tinham sido ajudaram seus colegas de departamento a fazer isso. Então, a gente conseguiu sobreviver com o ensino mantido, enquanto que outras universidades pararam totalmente. Pararam totalmente. Algumas federais ficaram um ano inteiro sem fazer absolutamente nada, nem educação à distância, nem presencial. E isso por isso que o Luiz Roberto falou, quer dizer, ensino remoto não é a mesma coisa que educação à distância, né? Você não pode usar a mesma metodologia, você tem que aprender quais são as metodologias, e até dar aula, né, Roberto? Até como gravar aula, como dar aula, etc., como usar as várias ferramentas. A própria escrita, né, professor? A própria escrita. A escrita de conteúdos para a educação à distância é diferente. Você precisa saber escrever para criar conteúdo para a educação à distância. É diferente, né? Pessoal, ainda temos 4 minutos para as palavras finais.
E alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade também se quiserem ligar a câmera. Vocês estão vendo porque que eu convidei o professor Diniz para moderar, né? Porque ele é um homem assim, É, preciso no tempo, né? exatamente. Ô, Tem que ô, ser. Luiz, eu queria fazer uma Obrigado, meu amigo. provocação. Você é de uma grande universidade de São Paulo, um mestrando foi para os Estados Unidos e aprendeu uma técnica nova. Quando ele voltou, ele marcou uma cirurgia, fez uma cirurgia nova. E o professor colocou uma placa na parede. É proibido, né, fazer cirurgias antes do professor aprender. Assim, né? Ou seja, o professor precisa também, não é? Ele precisa saber que ele não pode saber tudo. E tem algumas coisas o aluno sabe mais do que ele. Por exemplo, programar. Né? Hoje em dia, quanto mais jovem, mais sabe programar. Não é? Então, é a hora de aprender. O professor também aprende. Né? E essa é uma provocação que a gente que é docente tem que lembrar disso, né? Que a gente está sempre aprendendo. Uma das coisas que eu mais gosto na educação à distância é a possibilidade de você continuar aprendendo. Porque se você tiver essa percepção, se você abrir espaço na sua cabeça para essa percepção, à medida que você começa a trabalhar com a educação à distância, você vai começando a perceber coisas que no ensino presencial você às vezes deixa passar. Você começa a perceber porque você tem tempo de olhar os fóruns com mais calma, e você começa a conhecer a maneira como as pessoas se expressam, a maneira como elas perguntam, o que elas fazem, ou seja, existe uma riqueza, né, na chamada atemporalidade assíncrona, que no dia a dia, muitas e muitas vezes, passa desapercebido. Né? Você Ok. tem a possibilidade de fazer a costura textual, que geralmente você não consegue fazer isso numa aula presencial. Né? Super. E o Brasil desse tamanho, né, os nomes mudam. Né? Então, hoje tinha um aluno meu, entrou lá no prontuário nosso, do hospital universitário, que é o AGHU, e ele procurou onde é que está a lista dos pacientes. Aí eu coloquei aí. Aí tinha um setor que era zona, Z-O-N-A. Zona é a especialidade, é o setor. Mas por que a pessoa colocou zona? Né? Então, É uma zona. não é? Então, muda o lugar onde aquilo é chamado de zona. Aqui, zona é outra coisa. Né? Então, por exemplo, quando eu fui fazer prova lá na Federal do Rio Grande do Sul, para residência, tinha um monte de questões que era EQU, EQU. E eu falei, olha, RNM é ressonância nuclear magnética. EQU deve ser um exame mais sofisticado que ressonância magnética. Deve ser essa certa. Eu errei, né? E EQU era exame qualitativo de urina, que aqui é urina 1, ou sumário de urina. Então, o Brasil é grande e tem essas denominações e siglas, né, que esquisito. na hora de ensinar, a gente tem que lembrar disso, né, que os alunos, eles mudam, às vezes fazem o curso em Natal, mas vão ser residentes lá no Sul. E tem o contrário também. Bom, antes de terminar, eu só pediria a sua autorização para eu mostrar a tela do nosso site aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Não, aqui. Estão vendo? Educação digital. Então, aqui a gente tem a descrição, o grupo de trabalho, os coordenadores, o site oficial da RUT, a programação de eventos e uma biblioteca do NUTEDES, muito interessante, com a revista de saúde digital e tecnologias educacionais, o RISDIT, que é o nosso órgão oficial, né? O nosso grupo WhatsApp, e aqui a gente está colocando as várias aulas, estão vendo? Então, a primeira de 2022 foi a minha aqui, já tem a videoaula gravada, tem os slides, tem uma bibliografia de recursos sobre o tema, que a gente colocou também, e tem um fórum de discussão que também está bem animado, viu, pessoal? Então, vocês podem entrar lá e participar da discussão, cada módulo desse tema de discussão. E aqui a gente já tem programado para todo o ano, tá? Pode ser que tenha algumas extras aqui, a gente vai ver, mas a ideia é que isso aqui fique um repositório permanente de que todos possam participar interativamente, acessar os materiais e ficar cada vez mais rico. Com relação àquele curso que foi mencionado pelo Luiz Roberto, ele está aberto, é um curso que eu dou desde 1989, chamava Curso de Verão de Formação e Capacitação Profissional Informática e Saúde. Ele é na modalidade à distância, de aprimoramento universitário, 162 horas, em 18 semanas.
e ele também prepara para 7 certificações profissionais brasileiras, como CPTICS e americana, australiana, do Reino Unido, etc. Tá? Então, eu vou colocar aqui o link para quem tiver interessado. Dia 5 de maio agora começa a 19ª, a 9ª turma. Outra coisa também que eu gostaria de mostrar o nosso grupo WhatsApp, tá? Que está bem ativo, estamos já com 165 pessoas participando. Hoje entraram já 8. Beleza, pessoal, muito obrigado pela presença aí de vocês. E a gente vai continuar a discutir todos os sistemas, tá? Uma das próximas aulas vai ser, a próxima aula vai ser do professor Paulo Marcondes de Carvalho Júnior, que é um grande educador médico brasileiro. Ele foi meu orientado de mestrado e doutorado na Unicamp, na área de PBL, e ele vai falar sobre saúde digital e mudança curricular nas graduações da área de saúde, que é uma continuação do debate de hoje, tá bom? Estão todos convidados a aparecer no dia 31 de maio. Coloquem aí na sua agenda, a gente vai mandar aviso para todos que estão na nossa mala direta. E muito obrigado pela maciça presença, né, Luiz Roberto, de início. Aqui, Show. Luiz Roberto, show. 2 Obrigado. minutos para suas palavras finais. As minhas palavras finais, meu amigo, é só para agradecer a você, agradecer ao professor Sabatini e toda essa pleiade de pensadores, educadores, professoras do mais alto significado no panorama da educação no Brasil, na educação em saúde digital, porque são todos vocês que nos ajudam a continuar tentando para que esse sonho se torne um dia realidade. E ele vai se transformar em realidade. Nós vamos mudar a cultura do uso e da aplicação das tecnologias digitais da informação e das comunicações na área da saúde para melhorarmos a qualidade da saúde desse povo brasileiro tão sofrido, desse povo brasileiro que precisa de mais equidade, que precisa de mais oportunidade e precisa realmente ter uma vida melhorada e mais inclusão, porque não existe inclusão maior do que inclusão em saúde. Muito obrigado. Show, Luiz. Boa noite. Obrigado, professor Sabatini. Até o próximo encontro.